Nós estamos aprendendo com Ageu, irmãos. Então nós vamos abrir as nossas Bíblias em Ageu. Nós já começamos este trabalho já no segundo módulo de Ageu. São 4 mensagens em Ageu. E nós estamos aprendendo com essas mensagens. Nós terminamos o primeiro capítulo e já começamos o segundo capítulo na segunda mensagem. O segundo capítulo tem 3 mensagens. Tempo diferente, não é? Então aí você começa em Mateus, se você tiver dificuldade. 3 livros depois é Ageu. É melhor assim. Agora não se preocupar não, esses profetas menores, eles são pequenininhos, mas eles dão trabalho de verdade, né? Principalmente quando você não manuseia sempre essa parte do Antigo Testamento. Eles são muito pertinhos um do outro e não tem como decorar, a menos que você cante a musicazinha da Dona Ida, aí você vai conseguir decorar, ou então manusear muito, né? Porque quanto mais se manuseia a palavra, mais você vai familiarizando com os textos. E às vezes, mesmo a gente que já tem um certo tempo de manuseio com a palavra, a gente ainda tropeça em alguns livros. Eu preciso fechar os olhos e saber onde ele está para abrir, não é? Mas com o tempo, os irmãos vão treinar a fazer isso. Então, irmãos, nós estamos já no início do capítulo 2. O que nós aprendemos no capítulo 2? Primeira coisa que nós temos como meta nesse primeiro momento é não olharmos para trás. Esse é o tema central dessa segunda mensagem. Muitas vezes nós ficamos saudosos dos bons e velhos tempos, né? Então, quando a gente vai ficando um pouquinho mais velho, a gente vai lembrando dos nossos pais, que eles sempre falavam desses bons e velhos tempos. Então, o que nós estamos aprendendo nesse texto hoje é que temos de colocar o passado para trás se quisermos seguir em frente. Não importa qual etapa da sua vida você está. Não importa se você está aí já na sua adolescência, mocidade, ou já com meio século de vida, 1 século e meio, aliás, meio século, ou um 3/4 de 1 século, 1 século e meio, vai ser meio complicado isso acontecer, não é? Mas não importa que tempo você esteja, esse é um tempo para você deixar para trás. O que nós vimos também foi que esse povo, menos de um mês, eles começaram bem, fizeram um pacto com Deus de construir o templo, mas menos de um mês eles começaram a ficar desanimados. As festas daquele mês podem ter dado uma ducha de água fria, né? Então, como eu disse aqui, a Copa do Mundo 2014, o Brasil vai respirar futebol, então vai ser complicado. Normalmente a gente já fala que o ano começa depois do Carnaval, mas 2014 o ano vai começar depois da Copa. E aí vai terminar logo, né? Porque já em julho, mas eles estavam mais ou menos nesse clima de Copa do Mundo. Porque aquelas festas eram festas muito especiais para o povo de Israel. E principalmente que esse povo estava no exílio. Não se esqueçam disso. Esse povo estava no exílio e agora eles voltam. E aquelas festas tinham sido restauradas logo um pouquinho atrás ali. Então aquilo era como se
eles estivessem começando tudo de novo. Mas aquelas festas, que deveriam ser um tempo de alegria, de gozo, de satisfação, começou a trazer saudade no coração deles. E quando você começa a ficar preso nas coisas boas lá do passado, dá uma desanimada no aqui e agora. Então a gente precisa começar a aprender com esse povo, não é? O que é que a gente deve fazer e o que nós não devemos fazer com relação a essa questão do passado. Tendo a recordação do passado, deu uma esfriada naquele trabalho que eles estavam para fazer. Então nós começamos a trabalhar nessa realidade e pensamos lá que aquele dia, aquele último dia da festa, que é muito marcante esse último dia da festa dos tabernáculos, foi que Deus, através de Ageu, começou a mexer com eles. E, historicamente, esse último dia da festa tinha uma marca muito especial, que há 430 anos antes, Salomão estava inaugurando aquele colossal de templo. Então isso veio no coração deles e de fato abateu o coração daquele povo. Por quê? Porque eles estavam olhando para o que eles estavam construindo e não era tão grande quanto o que os judeus, antepassados deles, e alguns que ali estavam, não é? Não basta ser muito velho. Se tivesse 80 anos, já tinham aos 10 anos visto o templo. 82, 84, naquela época, viviam-se mais tempo. Então, por exemplo, se uma pessoa tivesse 90 anos, que estava ali aos 90 anos, ele estava com 20 anos quando houve a invasão babilônica e ele viu o templo. E alguns dizem que o próprio Ageu era, muito embora eu creio que Ageu, para enfrentar esse povo como está, não era um velhinho não, era um camarada assim, mais ou menos com 54 anos, era um cara bom ainda, né? Ainda pegava a vida pelo pescoço, lá Neemias, e fazia alguma coisa acontecer. Mas o fato é que essa comparação entre aquele momento grandioso do povo e aquele começo humilde do povo tinha dado uma esfriada. E nós nos lembramos de Elias, da grande batalha do Monte Carmelo, e aí ele corre com medo de taquara rachada, e para salvar a sua vida, corre muito, mas depois ele perde a morte ao próprio Deus. Então vê que muitas vezes você tem um momento de pico, e a gente desce, no mesmo momento de pico, a gente desce com a mesma velocidade para o vale. Isso é normal, não é só na sua vida que isso acontece, não. Na vida desse povo lá no passado, na minha também é assim. E Deus quer nos ensinar como lidar com isso. Verso 2, do capítulo 2, nós já falamos que essa palavra é dirigida não só aos líderes, tanto político, como líderes espirituais, como a todo o povo, como a palavra de Deus em todo esse livro de Ageu é feita. Não é uma mensagem direcionada a apenas um grupo, mas Deus quer trabalhar todas as pessoas. No verso 3 nós aprendemos também que começa o questionamento de Deus, porque Deus sabia qual era a real reação do desânimo, a real causa do desânimo daquele povo. Então Deus faz 3 perguntinhas assim, a lá Deus mesmo. Sabe, aquela pergunta que Deus faz, que se você responder, a coisa pega, não é? Aquela de Jesus. Claro que eu não sei o que Jesus estava escrevendo quando ele
foi chamado para julgar aquele momento de adultério. Ele diz o seguinte: quem não tem pecado, jogue a primeira pedra. E agachou e começou a escrever. A palavra escrever lá é kataphren, que é uma palavra escrever contra. Deus começou a escrever, Jesus começou a escrever alguma coisa contra. Claro que depois ele passou o pé e apagou, ninguém sabe o que ele escreveu. Só aqueles que estavam ali. Então são essas perguntas que Deus faz. E às vezes a gente está ouvindo uma música, uma mensagem, e Deus faz as perguntas para a gente. E muitas vezes só a gente ouve a pergunta que ele está fazendo, né? Os outros passam ali, e se você comenta a mensagem, diz assim: mas você viu? Eu dizia o quê? Quer dizer, você que levou o impacto do negócio, e os outros ficaram ali como se nada tivesse acontecido. Então o Senhor Deus faz 3 perguntas no verso 3. Primeira pergunta: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou essa casa na sua primeira glória? Isso significa então que lá tinham pessoas acima de 80 anos, não é? Segunda pergunta: e como é que a vedes agora? Ou como a vedes agora? O Senhor Deus quer que essas pessoas pensem nessa realidade. Terceira pergunta: não é ela como nada aos olhos? Essas perguntas, irmãos, são pessoais, e essas perguntas Deus vai trabalhar agora na vida do povo. Então, para nós resolvermos um problema de desânimo, a primeira coisa que nós temos que fazer, o primeiro passo para lidarmos com o desânimo, é identificar as causas. Há um princípio na medicina, né, Carla? Na odontologia, basicamente. Mas é um princípio médico. Remove-se a causa, cessa-se os efeitos. Isso aí, você pode estender para todas as áreas da sua vida. Remove-se a causa, cessa-se os efeitos. Isso é um princípio da odontologia, eu aprendi no curso de odontologia. Mas isso é um princípio para a vida. Por exemplo, se um espinho bate, uma ferpa bate na sua mão, enquanto você não tirar essa ferpa, o corpo vai reagir, soldados vão morrer ali e vai virar um negócio ali. Dependendo da profundidade, dependendo da contaminação, pode causar uma infecção. Porque soldados estão morrendo, e esses soldados morrendo, criam-se pus. Coleção purulenta. Então, você tira o espinho, a farpa, espreme, sai os soldadinhos que morreram e vem os outros para restaurar. Aí seca. Remove-se a causa, cessa os efeitos. Então, primeiro nós temos que detectar e identificarmos a causa, para que a gente possa desfrutar da cura, não é? E nós precisamos não só identificá-lo, mas enfrentá-lo de frente, não é? Deus sabia, Deus sabe, e Ele queria que esse povo soubesse que Deus sabia o que estava acontecendo. Por isso que Ele fez essas perguntas. Por exemplo, eu já falei para os irmãos que a saudade, que as festas e muitas outras razões, os comentaristas trabalham com relação à colheita, que não tinha muita colheita. Então, muitos comentaristas trabalham as razões tal, mas Deus sabia qual era a verdadeira razão. Deus sabe, irmãos, qual é a verdadeira razão dessas coisas que acontecem conosco e com o seu povo. Então, o que acontece com ele? Deus sabia o que eles estavam pensando naquele momento. Lucas 11, 17,
Nós já falamos um dia desse sobre isso. Jesus sabia o que lhes passava pelo... Olha lá o que diz lá. Que lhe passavam, 11, 17. No Espírito. Ou seja, o que estava no mais profundo do seu ser. Jesus sabia, Deus sabe, e Ele vai trabalhar isso. E nesse texto, acompanhando essas perguntas, nós temos 3 causas comuns que são não só, que foram não só as causas desse povo, mas às vezes é a nossa também. A primeira causa, comparação do que nós estamos fazendo hoje com o passado. Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou essa casa na primeira glória? Então, a primeira coisa que Deus vai trabalhar é exatamente isto. O que vocês estão vendo agora e lembrando daquele tempo suntuoso de Salomão. Não havia, irmãos, comparação com os bons e velhos tempos. Não havia. Os dias de glória de Israel, quando as pessoas vinham de longe para visitar o templo, e nós vimos que a Bíblia traz várias pessoas vindo de várias partes do planeta para visitar não só o templo, mas também para ouvir da sabedoria de Salomão. A primeira coisa, irmãos, o passado superava o presente. Isso é uma causa de desânimo. Quando nós comparamos o ontem com o hoje. E quando o nosso ontem foi muito mais glorioso do que o nosso hoje. Então isso começa a trazer nas nossas vidas algo de desânimo. Porque achamos que o passado foi muito melhor do que o que nós estamos fazendo hoje. E sabe qual é a reação? Nós detonamos com o que nós estamos fazendo hoje. Olha, alguém já disse o seguinte: você ser pobre e tornar-se rico é uma coisa fantástica. Mas você é o inverso. O inverso, a pessoa deprime, é só perder um emprego bom. Não precisa ser rico, é ter um emprego bom. Não precisa ser rico, é ter um sustento mensal bom. E aí você perde aquele emprego bom, aí você deixa aquele carro, passa para um carro mais simples, que não tem vidro elétrico, não tem ar-condicionado, não tem airbag, não tem nada. Aí o cara começa a deprimir, e ele detona com aquele negócio que ele vai fazer. Aí qualquer trabalho menor do que ele está fazendo, ele não se satisfaz e trabalha desanimado. Então a primeira coisa que aconteceu com esse povo foi exatamente isso. O novo templo não ia ser nada parecido com o antigo templo. Então eles desanimaram de fazer isso. E a arca da aliança. O novo templo não havia mobília de ouro. O novo templo não tinham querubins esculpidos. O novo templo, para eles, havia perdido o Shekinah, porque a glória de Deus, aquele momento, é uma palavra hebraica para a glória de Deus, não é? Muito embora eles estavam com a leitura errada com relação a isso. Isso aqui pode ser glorioso, bonito, mas o Shekinah não depende disso. O Shekinah de Deus depende da presença, a glória de Deus depende da presença de Deus. Uma coisa é esplendor, que é o ouro, a escultura, como que o templo foi feito. Outra coisa é o Shekinah de Deus, que tem a ver com a presença de Deus, aonde Deus está presente, não é?
E outra coisa, irmãos, havia falta de bons materiais. Eles estavam aproveitando do construção. Né? Nós temos aqui em Araraquara um arquiteto famoso que todas as obras dele ele aproveita alguma coisa reciclável. Como é que é o nome dele? Lincoln. E são construções bonitas, ele é um top aqui. São construções bonitas aqui, tem um condomínio aqui que ele fez, muito bonito, e passou inclusive na televisão um dia desse. Mas para eles aqui, isso aqui não era coisa bonita. Eles estavam aproveitando pedras, aproveitando algumas madeira, eu não acredito que aproveitaram muitas, porque atearam fogo, não é? Então deve a maior parte da madeira. Então eles não tinham bons materiais, não tinha muito dinheiro e tinha uma oposição ferrenha contra eles. Então eles avaliaram honestamente de gente, o que nós estamos fazendo não tem nada a ver. Então preste atenção em uma testemunha ocular disso. Esdras é um contemporâneo de Ageu. No livro de Esdras, ele dá-nos o pano de fundo desse acontecimento. Eu queria que nós abríssemos lá para vocês verem como que é Esdras 3. Esdras agora, presta atenção, irmãos. Esdras agora é a grande confusão. Esdras está lá nos livros históricos e não proféticos. Porque aí você fala, se Esdras é contemporâneo de Ageu, então ele está pertinho de Ageu. Nada, está lá, ó, lá na frente, lá atrás. Né? Esdras, Neemias, Ester, Jó e Salmos. Salmos, Jó, Ester, Neemias, Esdras. Então é mais fácil, está vendo que você vai para o Salmo, abre no meio ali, é muito mais fácil do que ficar procurando. Então, o cântico da Dona Ida. Tadinha, a Dona Ida precisava de receber mais visitas da igreja, hein, irmãos. Essas 3, 11 a 13, olha aí. O 11, cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor, com essas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos sacerdotes e levitas e cabeças de família já idosos, que viram a primeira casa, choraram voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces dessa casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podia discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com grandes gritos, que as vozes se ouviam de muito longe. Aqui, irmãos, está relatado por Esdras o que de fato estava acontecendo. Aqueles que tinham visto o templo, lá no primeiro momento, o templo de Salomão, choravam em alta voz, enquanto que aqueles que não tinham em memória se alegravam porque estava começando o templo. Choque de duas gerações. Aqueles que lembravam do templo de Salomão filtravam tudo através da glória passada. E tudo que estava acontecendo na atualidade simplesmente não estava à altura. Presta atenção, irmãos. Vocês já viram pessoas descontentes a vida toda?
É dessa casa de Argeu. Os novos. Ué, estava chorando porque eles lembraram da casa antiga. É. Nós não chegamos lá. Né? Não tem nada a ver. Eles não querem saber da glória primeiro. Como é que glória que vocês olham tem um mundo de entulho? Que glória? Glória era que eles tinham em Salomão, não é? Então os mais velhos choravam, enquanto os mais novos adoravam. Uma geração gemia e a outra dava glórias a Deus. Então veja o que acontece. Com isso, irmãos, gerou um desânimo. Os mais velhos chegaram para os mais novos e diziam assim, vocês não lembram, vocês nem imaginam o que era esse negócio. E aí o que os mais novos faziam? Começavam a ouvir. E olhava para o monturo e falava assim, gente do céu, se for metade do que eles estão dizendo, então, olha, vai ser complicado. E eu quero trazer para os irmãos algumas coisas que muitas vezes essa tensão também existe hoje. Que a gente precisa de parar com esse negócio. Muitas vezes a gente tenta passar para os mais jovens que o tempo bom da igreja foi na nossa época. A gente tende a censurar os mais jovens pelo que eles estão fazendo e como eles estão fazendo. Às vezes a nossa postura, aí eu estou falando dos depois de 50. Às vezes a nossa postura é exatamente de achar que tempos bons mesmos foram os tempos passados. Que hoje não tem bom tempo. Hoje a coisa não é mais como antigamente. Os mais jovens, às vezes também, olham para o mais velho pensando que eles apenas são relíquias que foram destituídas daquilo que deveriam ter feito e não fez, da maneira como eles estão fazendo. Então as duas realidades no corpo de Cristo só vai gerar uma coisa, desânimo. Desânimo dos mais velhos e desânimo dos mais novos. Nós estamos hoje aqui, irmãos, para ajudarmos os mais novos chegar até onde nós estamos. E claro que as experiências deles não será a nossa experiência. O que Deus reservou para mim, eu estou dizendo para mim, para a nossa geração dos 50, foi só para nós isso. O que Deus reservou para a geração dos 70, foi só para eles, que foram a nossa geração referencial, o nosso paradigma. O que Deus está reservando para a geração da Jéssica é só para a geração da Jéssica. O que Deus está reservando para a geração do João Pedro é só para ele. Não é para ninguém mais. Então, cada geração, para dar baixinha, cada geração. Então, cada geração vai usufruir do momento em que Deus quer trabalhar. E quando nós ajuntamos essas pessoas, estas gerações, aí nós vamos trocar esse mover de Deus em todo o tempo. Em todo o tempo. Então, quando temos um pastor mais jovem, a gente precisa, como mais velhos, aprender com eles. E ensinar para eles aquilo que eles não sabem. Há uma expressão, um comentário aplicativo na NVI, na versão internacional, a nova versão internacional, que é muito interessante, que eu coloquei aqui, copiei na íntegra, para que a gente pudesse aprender com ela, e é um corretivo útil, que diz o seguinte: é fácil ficar preso em avaliar a experiência atual da igreja com os paradigmas do passado de espiritualidade, ao invés de permanecer abertos para as formas em que Deus está impactando o presente de maneira culturalmente relevante.
Deus ainda age hoje, irmãos, da mesma maneira que Ele agiu lá atrás, na minha e na sua vida. Eu preciso de entender que hoje Deus está formando futuros pastores, futuros médicos, futuros missionários, futuras esposas de presbíteros, futuros diáconos, da mesma maneira que fez na minha geração. Há irmãos que estão sendo profundamente impactados. Há crianças tão especiais, irmãos, nessa geração de crianças que os irmãos nem imaginam, que estão além do seu tempo, porque eles pensam já espiritualmente grandes. E que Deus vai construir na vida desses meninos algo fantástico amanhã, que vão ser os líderes espirituais da sua época. Assim como fez conosco lá atrás. Então o que a gente precisa entender como mais velhos é que a gente não precisa de ficar olhando na ótica só do passado, as lentes do que Deus fez. Claro que a gente precisa de ajudá-los a encontrar o veio do mover de Deus para que eles possam caminhar. É por isso que Deus nos colocou junto com eles. Agora, nós não podemos desanimá-los, dizer, olha, igreja boa não é essa. Igreja boa era a minha. Olha, a geração de vocês, tal, nada, irmãos, Deus está para fazer, porque senão nós vamos desanimar esse pessoal para andar com o Senhor. Enquanto, irmãos, alguns estavam focados nas coisas boas do passado, outros estavam sentindo mal por tudo aquilo que eles tinham feito, deixado de fazer no tempo em que eles precisavam fazer. Então, às vezes, a geração passada deixou alguma coisa para fazer. E aí, a geração nova olha para trás e fala, por que eles estragaram e não fizeram o que deveriam fazer? Por que não nós nos unirmos e fazermos tanto que precisa ser feito hoje e tentar corrigir alguma coisa daquilo que nós não fazemos lá no passado? Porque esta era a proposta de Deus para Ageu, com Ageu através do povo. Tudo que tinham que fazer era olhar ao redor e ver as consequências do que eles tinham deixado de fazer lá no passado e o que eles estavam deixando de fazer agora. Então, unir essas duas realidades e começar a fazer o que precisava ser feito. Então, com a tecnologia do hoje, com essa moçada inteligentíssima de hoje, com a experiência do ontem. Porque, irmãos, alguns de nós temos coisas fantásticas para ensinar. É só sentarmos e ouvirmos o que eles têm algo a dizer. Ouvir o que eles têm a nos dizer. De suas experiências, de suas erradas, daquilo que Deus fez na vida deles. Porque se há uma coisa que precisa ser aprendida, irmãos, é o que Deus tem feito na vida do outro. Isso a gente tem que aprender, porque é isso que vai colocar combustível nas nossas vidas para fazermos e sermos aquilo que Deus quer que a gente faça e que cada um seja. Então esse caminhar não pode ser um caminhar só olhando para os bons e velhos tempos. Foi bons e velhos tempos para mim e para você. Mas há um tempo de hoje que Deus ainda tem para fazer. E se eu estou vivo hoje, irmãos, é o que Deus quer fazer, é comigo hoje, com as pessoas que estão aqui hoje. Porque aqueles que não têm o que fazer hoje aqui já foram embora.
É isso que a gente precisa de entender. Por exemplo, aqueles que não tinham nada que fazer em Jerusalém ficaram na Babilônia. Nós lemos lá, estudamos isso lá nos Reis de Israel, que todos quantos o Espírito Santo de Deus moveram, eles vieram para Jerusalém. Então, irmão, se eu estou vivo hoje, se eu ocupo um posicionamento de liderança espiritual, é porque o que Deus quer fazer hoje é comigo e com a geração da Jéssica. Comigo e com a geração de cada um. Deus me colocou a princesa aqui para que eu possa interferir na vida dela como líder espiritual. Então, cada um que aqui está hoje é para fazermos o que Deus quer fazer hoje. Nós não podemos menosprezar a experiência do passado. Mas nós não podemos ficar lá no passado. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz lá em Filipenses 3, 13 e 14. Esqueço-me das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo das que estão diante de mim, que é a soberana vocação. Tem algo lá na frente, irmãos. Se nós quisermos caminhar para a frente, precisamos de desvencilhar das coisas que ficaram para trás. Pode ter sido glorioso, mas Deus ainda tem coisas novas e ocultas para nos anunciar que nós ainda não sabemos. Jeremias 33, 3. Invoca-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, irmãos, o meu passado, o seu passado, pode ter tido manifestações poderosas de Deus. Mas se eu estou aqui e agora, significa que Deus ainda tem algo grande que eu posso experimentar. Grande. Então não esqueça. Não faça, pode até fazer comparações, mas não permita que a glória do ontem, impeça você fazer o que tem que fazer hoje. Mesmo que o começo seja um começo humilde. Mesmo que esse tempo agora não lhe dê aquela empolgação que lhe deu lá no passado. Mesmo que você não esteja vendo a glória do agora. Porque Deus não diz agora que a esse segundo templo teria a glória muito maior do que a primeira. Ele não diz ainda. A mensagem ainda não chegou ao ouvido deles. Então, nem eu nem vocês sabemos o que vai acontecer amanhã. Eu não sei. A gente tem propósitos, a gente começa a caminhar, e a maioria de nós não sabíamos que nós estaríamos onde estamos hoje. E alguns, há 10 anos atrás, não sabiam onde estaria hoje. Quanto mais há toda uma existência lá atrás. Então, vamos, à luz do que Deus já fez, entender que Deus pode fazer coisa maior ainda. E não desista, mesmo que comece simples, não é? Então não deixa a comparação entre o ontem e o hoje atrapalhar, desanimar você daquilo que Deus está te chamando para o hoje e para o amanhã. Eu li uma frase essa semana que achei fantástica, foi um dos sermões que eu li essa semana. Eu disse para os irmãos que eu leio uns 2 sermões por semana. Eu gosto de fazer isso para minha edificação. Gosto de ler Spurgeon. Sempre eu leio esses pregadores do século passado ou retrasado. Eu não leio esses pregadores modernos, não. Eu leio lá de trás.
até para saber o que eles diziam lá atrás. Mas essa semana eu li uma frase que coloquei lá no meu canteiro. Eu tenho um canteiro, eu chamo de canteiro de ideias. E nesse canteiro de ideias eu tenho muita coisa lá que não vou usar. É igual aquelas que eu ajunto que a Simone joga fora. Eu acho que eu vou usar algum dia e que ela está jogando minhas coisas fora, mas eu não sei que dia que vai ser. Mas está lá, talvez um dia eu use. Isso é meu, não é? Eu só não consigo juntar dinheiro, mas outras coisas eu ajunto. Mas diz o seguinte: quando o diabo ficar lembrando do seu passado, lembre-o do seu futuro. Glorioso em Cristo Jesus. Que é uma das coisas que eles começam, o inferno, uma das coisas que o inferno cochicha ao nosso ouvido é quem nós éramos. Principalmente se envergonhamos do nosso passado. Não é só a glória, irmãos, que nos impede de desfrutar e fazer hoje. Há alguns irmãos que ficam tão envergonhados do ontem que saem do jogo. Não desfrutam da liberdade em Cristo, do perdão em Cristo. Aí diz, eu não sirvo mais para nada. Deus, irmãos, Ele não joga nada fora. Deus usa sempre as pessoas que vêm a Ele fazendo-as novas. O nosso Deus é um Deus do novo, da nova chance, não é? Então não esqueça disso. A vida dos de 50 para cima tem essa experiência. Se não for o perdão de Deus, nós não estaríamos aqui. Todos nós, se formos cavucar o nosso passado, temos do que nos envergonhar. Mas há um perdão, há uma liberdade em Cristo Jesus para continuarmos caminhando para frente. Às vezes a pessoa fala, então há muitos que envergonham e o diabo fica cochichando. Logo você, cara, quando ele começar a te lembrar do seu passado, lembre-o do seu futuro em Cristo Jesus. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Como eu gosto desse versículo, Romanos 8:1. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é gozar da liberdade e do perdão em Cristo Jesus. Nós temos 3 irmãos em Araraquara, 5 irmãos em Ribeirão Preto, 1 em Uberaba, 1 em Franca. A minha família estava assistindo domingo passado, participando do culto domingo passado em Uberaba, e não saiu. Às vezes, eu quero dizer para os nossos irmãos internautas, às vezes o seu nome não é citado aqui, porque o nosso equipamento pode não captar o seu ponto de conexão. Porque domingo passado, a minha família, minha mãe falou com a Simone na segunda-feira, porque eu pedi oração pela Simone, aí a família fica atenta, não é? Então, aí ela disse para a Simone que estava conectado, né, bem? Por isso que havia ligado para perguntar o que ela estava tendo. Então, esses irmãos de Uberaba, não sei se são eles, de Franca provavelmente deve ser o presbítero Sirtes, mas se não for, um abraço à igreja de Franca, de Uberaba, representado por esses pontos, a Ribeirão Preto, que Deus abençoe vocês, e Araraquara, aquele convite, venha para cá, não é? Abraçar os irmãos, sentir o perfume de cada um aqui, isso é um tempo. Diga, filha. Verdade. Então, sábado terão a eleição da mesa administrativa dos cooperadores e moderadores dos adolescentes. Também dia 19
vão ter uma reunião de jovens, eu não sei se é Jaboticabal, para a organização da Federação de Jovens. Nós teremos 2 representantes, que Deus abençoe, que a mocidade esteja firme e os nossos adolescentes também. São 2 grupos bem fortes da igreja e se Deus abençoar, o Bet Shalom está chegando aí para a gente ter eventos com eles e colocá-los para trabalhar com os nossos jovens e adolescentes que precisam dos nossos bairros. Ontem, viu, Wanda e Clóvis? Ontem nós estávamos lá no IEDA com o Igor para definir algumas coisas. Quando vai chegando o final da obra, vai ficando mais complicado. Então a gente precisa estar sempre. Ontem nós estávamos lá à tarde, ficamos lá grande parte da tarde, definindo o acabamento lá na obra do IEDA. Entrou uma senhora, Dona Maria Clara, e diz assim: quando é que esse salão vai terminar? Eu disse: dezembro, se Deus quiser. Estou contando os dias. Passo aqui, conto os dias, porque eu moro a 3 quadras daqui, e eu estou contando os dias, porque eu estou levando 2 carros cheios lá longe, para a igreja longe, porque não tem uma aqui. Então essa aqui vai ser a minha igreja. Eu quero que termine logo para eu vir para cá. Eu e meu velho. Olha que coisa, né? Então ela está lá, firme. Ela diz: pastor, mas eu ainda fumo. Eu disse: Deus vai livrar a senhora desse negócio. E Deus vai aceitar a senhora desse jeito, ele é bom. Ele não vai deixar a senhora com esse cachimbo aí, né, no bico, né? Porque Deus não permite isso, coisas que fazem mal a nós, Ele arranca isso da nossa vida. Mas com a simplicidade, eu orei por ela. Lá nós oramos, o presbítero Mané estava, o Igor, o irmão Antônio. Então orei por ela lá, agradecendo a Deus, pedindo que Deus estivesse usando-a ali naquele lugar. É um lugar que Deus colocou para essas pessoas. Se o senhor quiser ir lá, o senhor vai lá em casa. Eu moro no barraco de tábua aqui, ó. O senhor entra aqui, logo o senhor vai ver o meu barraco de tábua assim. Falei: qualquer dia desse eu vou dar uma passadinha lá para dar um abraço. Ela tem um bezerro lá. Como é que é o nome do bezerro? Ela consagrou o bezerro. Ele fica lá com ela. Falei: por que só não cria uma vaca, uma cabra para dar leite, não é? Não, o bezerro lá tem um nome. O Mané que sabe o nome do bezerro dela. É porque o leite a cabra dá leite, né? Vamos orar, queridos. Vamos. Não, voltou. Não, é porque ele estava assim, estava ligado. Então, irmãos, precisamos de orar pela Madalena. A mãe dela morreu ontem, Dona Isaura. E a Madalena contou algumas coisas fantásticas, Dona Isaura. Ela veio várias vezes, irmãos, se lembram, de que ela estava pagando para ver. E que ela iria entregar a vida dela para Jesus, iria ver se tudo isso era verdade logo, logo. Então, isso foi Então, pastor Alexandre foi para batizá-la lá no hospital, mas o pessoal do hospital não deixou.
Isso. Mas há uma lei federal que não pode. Agora, Araraquara argumenta da seguinte maneira: é quando algum familiar pede. Então aí você entra, independentemente. Agora, se depender, você não entra fora de hora. A menos que já tenha amizade. Isso aqui é antigo. O pastor Geraldo quebrou o pau lá no Hospital São Paulo para entrar. Foi complicado isso aqui. Eu tenho muito cuidado quando eu vou ao hospital, procuro ir no horário de visita para não criar problema, porque aborrece. Você pode mostrar a carteira, que é uma lei federal que não pode impedir assistência espiritual a doentes. Eles argumentam que está com uso de coisa outra, então está limpando o quarto, está lavando a pessoa. Então eles têm muitos argumentos que impedem você de entrar. Não deixaram o pastor Alexandre entrar para batizar a dona Isaura lá no leito. Mas tudo bem. Ela não é membro da igreja visível, mas se de fato ela aceitou Jesus, ela é membro da igreja invisível. Então não precisa batizar para... A Bíblia diz assim: todo que crer e for batizado será salvo, mas o que não crer será condenado. Então não diz que aquele que não crer e não for batizado, é o crer em Cristo é que nos leva para o céu. Tem gente batizada que não crê em Cristo que vai para o inferno, apesar do batismo. Não foi batizado. E Jesus diz para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Vamos colocar